Olá, meu aluno, tudo bem, pessoal? Olá, minha aluna, tudo beleza? Nossos futuros advogados, nossas futuras advogadas, vamos lá, projeto P13 na área. Vamos gabaritar as 13 questões, duas de direito internacional, duas de direito ambiental, duas de direitos humanos, mais as 7 questões de direito constitucional. Bora lá, vamos juntos. Projeto P13, aula 11, estamos na nossa terceira rodada, ou seja, estamos na nossa terceira aula de Direito Internacional de 5. Bora lá para a gente seguir as nossas discussões de Direito Internacional. Hoje a gente vai falar sobre tratados internacionais e sobre missões diplomáticas. Temas que com muita frequência estão nas discussões de direito internacional e a gente precisa saber alguns termos, algumas discussões que podem ser cobradas. Elas não são tão comuns, mas quando vem a gente precisa ter esse domínio e nós temos uma aposta aqui que as questões dos próximos exames podem trabalhar discussões de tratados e de missões diplomáticas, porque é um tema que já há algum tempo está fora. Bora lá para a gente estudar. Olha só, primeira discussão que a gente vai fazer é a seguinte, de olho na nossa tela. Bora lá para a gente discutir questões envolvendo os tratados, competência internacional, que é um dos temas mais cobrados no direito internacional. De olho na tela, questão 1. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Por meio do decreto número 7030, a Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção dos tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a afirmativa correta. Portanto, pessoal, a nossa discussão é a gente falar sobre os tratados. Um ponto bastante interessante aqui é a Convenção de Viena. A Convenção de Viena é de 1969, mas ela só foi incorporada à legislação brasileira em 2009. Essa convenção, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, regula as questões envolvendo os tratados e traz vários pontos bem importantes ligados a essa ideia de tratados que a gente já sabe que são acordos, certo? Beleza, vamos lá, vamos às discussões. Letra A. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos às discussões. Letra A. Tendo por base os dispositivos da Convenção, ou seja, com base na Convenção de Viena, assinale a afirmativa correta. Letra A. Para fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional, concluído por escrito entre Estados e ou organizações internacionais. Bom, pessoal, na Convenção de Viena a gente tem um limitador, que é exatamente quando falar de tratados, se limita à questão dos Estados, tá? E não traz as organizações internacionais. É possível a gente ter alguma organização internacional celebrando acordos com outros estados, com outros países, com outras nações? Sim, é possível, mas não pelo conceito de tratado pela Convenção de Viena. É isso que tem que ficar atento, é esse elemento aqui que está errado aqui na letra A, certo? O conceito não é esse ligado à Convenção de Viena, daqui a pouco eu mostro para vocês o conceito certinho. Letra B. Os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado. Gente, primeiro, grande elemento, olha só, o que é reserva? Reserva é um expediente que um Estado pode utilizar quando ele não quer ou não pode cumprir uma parte do tratado. Então eu posso opor, eu posso estabelecer uma reserva àquele artigo, aqueles 2, 3 artigos, aqueles pontos, aquele capítulo daquele tratado. Mas só é possível ao Estado estabelecer reserva se o tratado permitir esse expediente, ou se não mencionar nada. Então eu posso diante das regras da Convenção de Viena. Ou seja, se não menciona nada, utiliza as regras da Convenção de Viena para poder estabelecer uma reserva. Se mencionar, o próprio tratado vai trazer como, em que momento, em quais situações, quais os direitos, quais os artigos poderão ser opostas reservas. Então a reserva é exatamente o Estado soberano dizer, olha, essa parte eu não vou cumprir desse tratado, certo? Ou seja, no momento em que ele vai ratificar, no momento em que vai aderir, ele vai dizer exatamente isso. Então, os Estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que dispõe o tratado. Aqui está o erro. Ó. Os Estados são soberanos para formular reservas, contudo, muitos tratados trazem limitadores para reservas, ou seja, independentemente do que dispõe o tratado, não.
não é independente do que dispõe o tratado, porque muitos tratados vão estabelecer quando e como é possível estabelecer reserva, limitando esse expediente. Portanto, a letra B está errada exatamente naquele dispositivo ali, independentemente do que dispõe o tratado. Beleza? Deixa eu colocar de novo aqui o dispositivo. Certo? Os estados são soberanos para formular reservas. Aí eu risquei aqui, estava falando eu na tela, em vez de mostrar aqui a questão, né? E aí então risquei o independentemente do que dispõe o tratado. Beleza? Foi isso que eu risquei, dizendo exatamente para vocês que os estados são soberanos para formular reservas, mas eles estão presos, eles estão limitados ao tratado, porque o tratado pode estabelecer as regras. Só pode opor reservas deste tratado ao capítulo 1, ao capítulo 2, ao capítulo 3. Então não pode falar dos outros capítulos. Então todo esse cuidado tem que ser observado aqui. Beleza? Vamos lá, letra C. Letra C diz assim: um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Tá certo, há uma preocupação lá na Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, exatamente trazendo esse estabelecimento de que eu não posso invocar o direito interno para justificar que eu estou descumprindo uma obrigação que eu já assumi num tratado internacional devidamente internalizado. Ou seja, eu já assumi esse tratado. Eu tinha que invocar no momento que, antes de assinar, para exatamente dizer que eu não poderia assinar porque há um conflito com o direito interno. Depois que eu assino, eu vou levantar, depois que eu assino e internalizo, eu vou levantar esse problema, já há um problema aqui na forma de agir, né? Mas não é isso. A própria Convenção de Viena vai trazer essa previsão no artigo 46, proibindo isso, ou seja, estabelecendo da mesma forma como está previsto aqui na alternativa C. E a letra D diz assim: os tratados que constituem como uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa até que a norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Gente, uma norma imperativa é como se fosse a Declaração Universal de Direitos Humanos. É uma norma que não admite nenhuma derrogação. É uma norma que a gente vai chamar de ius cogens, que se sobrepõe inclusive aos tratados, apesar de não ser um tratado. Mas as normas imperativas, elas não suspendem a execução de um tratado. As normas imperativas tornam nulos os tratados que conflitam com ela, certo? Tornam nulos os tratados. Então a letra D está errada, certo? Está errada, porque tem sua execução suspensa. Não é suspensa não, certo? É nulo. O tratado que vai conflitar com uma norma imperativa vai ser considerado nulo. O tratado que conflitar com uma norma imperativa vai ser considerado nulo. Então, nosso gabarito é a letra C. Vou mostrar aqui para vocês alguns fundamentos que são importantes. Letra C é o nosso gabarito, a letra A está errada. Colocou organizações internacionais que não estão previstas no artigo 2º, artigo 2º, parágrafo 1º, linha A da Convenção de Viena. O tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional. Então estava ali organizações internacionais, como eu falei para vocês, e organizações internacionais não estão previstas lá no conceito da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Professor, então, não está previsto lá no conceito estabelecido na Convenção de Viena, mas hoje é possível organizações internacionais celebrarem acordos com países? Sim, é possível, mas não é o conceito de tratado estabelecido pela Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. É isso. Ou seja, o nosso ponto de análise é a Convenção de Viena. Certo? Beleza. Letra B. Vamos lá para a letra B. Os Estados podem formular reservas se o tratado permitir a formulação delas. Os Estados podem formular reservas se o tratado permitir a formulação delas. Os Estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que dispõe o tratado. Ali já está errado. O próprio artigo 2º, parágrafo 1º, a linha D, diz assim: reserva significa uma declaração unilateral, de qualquer que seja a redação ou denominação, feito por um Estado ao assinar, ao ratificar ou ao aprovar um tratado, ou a ele aderir.
certo? Formulação de reserva. Um Estado pode assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que a reserva seja proibida pelo tratado. O tratado dispõe que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não figura a reserva em questão. Ou seja, são situações onde não é possível formular reservas ou limitadores. E ali na letra B estava ilimitado, ou seja, o Estado soberano pode formular reserva independentemente do que dispõe o tratado. Não é independentemente. Tem limitações estabelecidas no próprio tratado para poder ou não formular reservas. Esse é o conflito que está ali na letra B. Na letra C, nosso gabarito, eu até destaquei ali, certa regra do artigo 27 da Convenção, direito interno e observância de tratados. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Claro que esta regra não prejudica o artigo 46. Eu coloquei ali por curiosidade o artigo 46, tá? Mas é o grande elemento ali, o artigo 27, trazendo a fundamentação para a gente acertar. Vejam, voltando aqui na letra C, um Estado não poderá invocar em seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. Beleza? Muito bem. Vamos para a letra D, que fala os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional, que é uma norma ius cogens, artigo 53 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, tem a sua execução suspensa, até que norma ulterior de direito internacional geral, da mesma natureza, derrogue a norma imperativa. Não, olha só, é nulo um tratado que no momento da sua conclusão conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Ou seja, uma norma ius cogens, é o que está previsto no artigo 53, fala em execução suspensa, mas o artigo 53 é claro ao falar que é nulo o tratado. Então, esses são os erros, aqui são as fundamentações, todos são artigos da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Todos são artigos da Convenção de Viena sobre direitos dos tratados, então para não gerar nenhuma dúvida entre vocês. Beleza? Letra C de Canadá, o nosso gabarito, como eu havia falado. Já vou fazer o nosso xizinho tradicional ali, para a gente confirmar o nosso gabarito. Letra C de Canadá, de Cristo, certo? Esse é o nosso gabarito. Bora lá, vamos para a segunda questão nossa aqui, falando o seguinte. Aurélio, diplomata brasileiro, casado e pai de 2 filhos menores, está em vias de ser nomeado chefe de missão do Brasil na capital de importante estado europeu. Então, Aurélio é um diplomata brasileiro, casado e pai de 2 filhos menores, está em vias de ser nomeado chefe da missão do Brasil na capital de importante estado europeu. À luz do disposto, assinar a afirmativa correta. À luz do disposto na questão, talvez tenha faltado esse tópico aí. Assinar a afirmativa correta. Vamos lá. Pessoal, ser nomeado chefe de missão diplomática na capital de um importante estado europeu quer dizer que Aurélio provavelmente será embaixador. Primeiro, porque as embaixadas é que ficam nas capitais, os consulados não. Os consulados, em regra, ficam em cidades onde não tem embaixada e são cidades onde há um número grande de brasileiros. Por isso que não há muitos consulados do Brasil no exterior. Então, embaixada, representação política, o chefe da embaixada é o embaixador, o núncio apostólico, ele é nomeado pelo presidente, passado pela aprovação do Senado. O artigo 52 prevê a aprovação dos chefes de missão diplomática da Constituição Federal. E além do chefe da missão diplomática, ou seja, o diplomata, o embaixador, ter que ser nomeado pelo presidente e aprovada a nomeação pelo Senado, pela maioria absoluta, é necessário que o Estado que vai receber este diplomata, que é o Estado acreditado, o Brasil, quando envia um diplomata, é o Estado acreditante. E o Estado que recebe é o Estado acreditado. É necessário que o Estado acreditado, certo? Estabeleça, certo? Algumas estruturas. Ou seja, a gente vai ter 2 construções, certo?
o agrément, ou agrément em português, certo? Agrément, se eu não estou enganado em francês, certo? O que é o direito de aprovação, certo? Que é o direito de aprovação do nome desse embaixador. Então o Brasil indica o nome e aí as relações exteriores do país que vai receber, do Estado acreditado, vai dar aprovação, que é o agrément, ou o agreement em português, né? Agreement em português, ou a aprovação, o ok, certo? Para a gente simplificar o que significa essa expressão agrément. Além disso, além do agrément, a gente tem para todos os diplomatas, é necessário o direito de legação. O que é o direito de legação? É o direito que eu tenho de receber os diplomatas do país acreditado, do país acreditante, desculpe, receber os diplomatas do país acreditante, e eu de enviar os meus diplomatas também. Quem envia os diplomatas é o país acreditante, quem recebe os diplomatas é o país acreditado. Então isso se inverte, né? Se o Brasil enviar diplomatas e o outro país enviar diplomatas para o Brasil, um vai ser Estado acreditante num momento, depois vai ser Estado acreditado. Estado acreditante é aquele que envia a missão diplomática. Estado acreditado é aquele que recebe a missão diplomática. Beleza? Então vamos lá. À luz do disposto, assinar a afirmativa correta. A nomeação de Aurélio pelo Brasil não depende da anuência do Estado acreditado. Aqui está o erro. Cara, é preciso, é o famoso agrément, certo? Depende da anuência do Estado acreditado, visto se tratar de uma decisão soberana do Estado acreditante. Até é uma decisão soberana do Estado acreditante, mas depende da anuência do Estado acreditado, certo? É o agrément, certo? A construção junto com o direito de legação. A gente não pode esquecer a ideia também do direito de legação, então a gente tem que ter essa atenção. Letra B. Mesmo se nomeado, o Estado acreditado poderá considerar Aurélio persona non grata, desde que para tanto apresente suas razões ao Estado acreditante, em decisão fundamentada, se acolhidas as razões apresentadas pelo Estado acreditado, Aurélio poderá ser retirado da missão ou deixar de ser reconhecido como membro da missão. Primeiro, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o Aurélio. Mesmo se nomeado, o Estado acreditado poderá considerar Aurélio persona non grata, desde que para tanto apresente suas razões. O erro é aqui, apresente as suas razões. O Estado acreditado pode sim considerar Aurélio persona non grata e não precisa fundamentar, certo? Então tá aí o erro, não é preciso fundamentar. Esse é o grande erro que está previsto ali na nossa possibilidade, na nossa discussão ali, né, nesse sentido. Beleza? Muito bem. Vamos aqui para a nossa discussão. C. Os privilégios e as imunidades previstos, estendidos à mulher e aos filhos de Aurélio, cessam de imediato na hipótese de falecimento do Aurélio. Aurélio é embaixador, ele vem a falecer, aí seus parentes pedem imediatamente após seu falecimento a imunidade. Não, seus parentes vão ter a segurança de poder sair do país onde estão, voltar para o Brasil se for o caso, receber os direitos, tudo isso. Eles não vão sair corridos, ou vão perder as imunidades ou as proteções diplomáticas de imediato. Então, o que está dito ali no C está errado. Os privilégios e imunidades previstos estendidos à mulher e aos filhos de Aurélio cessam de imediato na hipótese de falecimento. Esse é o erro, cessam de imediato na hipótese de falecimento. Não é verdade isso, certo? Esse é o erro estabelecido ali na letra C. Então, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, sobra para nós a letra D de Dinamarca, certo? Vamos lá. Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma inviolabilidade estendida ao local em que baseada a missão do Brasil no Estado acreditado. Sim, a residência do embaixador, do chefe da missão diplomática, goza da mesma inviolabilidade que é estendida para a sede da missão diplomática, que é inviolável. Aliás, esse é um erro muito comum.
Eu pergunto em 20 aulas, nas 20 aulas o pessoal responde errado da mesma forma. Gente, a área onde está a Embaixada do Brasil no território estrangeiro é uma área inviolável, é uma área de missão diplomática e só o Brasil pode usar aquela área, estabelecer aquilo ali. Qualquer pessoa que queira entrar tem que ter autorização brasileira, mas não é uma área que pertence ao Brasil. Então a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos é território americano, apenas é uma área inviolável do Brasil. Nos Estados Unidos não poderão violar. É um ato de agressão, é um ato de guerra, é um ato de conflito contra o outro país, é um ato de desrespeito às normas de direito internacional. A Embaixada do Brasil no Uruguai é território uruguaio. A Embaixada do Brasil na Argentina é território argentino. Certo? Então esse é um ponto, o pessoal erra bastante, o pessoal acha que é território brasileiro. Não é. É local de missão diplomática. E local de missão diplomática, segundo a Convenção sobre as missões diplomáticas, né, é inviolável. Ok? Letra D de Dinamarca é o nosso gabarito. Vou pegar para vocês os fundamentos que são importantes para a gente só relembrar o porquê cada alternativa está errada. Olhem só. Letra A, então, a fundamentação é a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, lá do Decreto 56.435 de 1965 que o Brasil assinou. Então, letra A, o errado, nomeação do chefe de missão diplomática depende da aceitação do Estado acreditado, certo? Olha aqui, ó, aquela expressão que eu estava falando para vocês, ó, agrimon, no português é o agrimente, certo? Agrimon em francês, tá bom? Então, depende do agrimon. O Estado acreditante deverá certificar-se que a pessoa que pretende nomear como chefe de missão perante o Estado acreditado obteve a aceitação, a aprovação pelo referido Estado, que é o agrimon. Ok? Beleza? E também a gente não pode esquecer o direito de legação, que é o direito que todo Estado tem de enviar diplomatas e de receber diplomatas dos outros países, o famoso direito de legação. B. Está errado, porque o Estado acreditado pode considerar a pessoa nomeada como persona não grata sem precisar justificar. É o que eu falei para vocês. Estou botando aqui os comentários que eu coloco sempre no nosso material. Lembrando que o nosso material está sempre na descrição do vídeo. Quem já assiste as nossas aulas já sabe. Mas o material, ou seja, esta questão, com todos esses comentários, com a fundamentação do que está errado, do que está certo, está na descrição do vídeo. Beleza? Ótimo, então. Cuidado com esse ponto. E letra C. Vamos ver aqui pela C. Não cessam de imediato no caso de falecimento de Aurélio, pois os familiares serão protegidos por período razoável que permita a eles deixar com segurança o território do Estado acreditado. Então vejam que pontos importantes são esses. Aqui o artigo 39 deixa claro isso. Ó, em caso de falecimento de um membro da missão, os membros de sua família continuarão no gozo dos privilégios. Ó, continuarão no gozo dos privilégios e imunidades a que têm direito até a expiração de um prazo razoável que lhes permita deixar o território do Estado acreditado. E dizia ali que cessava imediatamente. Então, por isso, esse era o erro da letra C que a gente já demonstrou ali para vocês. E a letra D, Dinamarca, que é o nosso gabarito, está certa porque a residência particular do agente diplomático goza da mesma inviolabilidade de proteção que os locais oficiais da missão, que os locais de missão. Ou seja, são invioláveis. Beleza? Então, letra D de Dinamarca, trazendo a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas. Certo? Letra D de Dinamarca, o nosso gabarito, já tínhamos marcado aqui, como você lembra. Beleza? Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma inviolabilidade estendida ao local em que baseada a missão do Brasil no Estado acreditado. Ótimo? Beleza? Bora lá então para a questão 3. Vamos lá para a questão 3. Nossa última questão nessa aula de hoje. Um agente diplomático comete um crime de homicídio no Estado acreditado. A respeito desse caso, assinar a afirmativa correta. Então deixa eu só localizar vocês de novo naquela história de acreditado acreditante. A
Acreditado é o país que está recebendo a missão diplomática. Acreditante é o país que está enviando a missão diplomática. Então, no exemplo, o Brasil tem uma embaixada nos Estados Unidos. O Brasil enviou seus diplomatas para os Estados Unidos. O Brasil é o país acreditante. Os Estados Unidos recebem com o direito de legação os diplomatas brasileiros. Os Estados Unidos é o país acreditado, certo? Então, um agente diplomático comete um crime de homicídio no Estado acreditado. Um diplomata brasileiro, por exemplo, cometeu um crime nos Estados Unidos. A respeito desse caso, assinar a afirmativa correta. Letra A. Será julgado no Estado acreditado, pois deve cumprir as leis desse Estado. Gente, os diplomatas têm imunidade de jurisdição penal civil. Lembra? Imunidade, não é impunidade, é imunidade. O que quer dizer isso? Eles não são julgados no Estado acreditado, e sim no Estado acreditante, o qual eles trabalham, o qual eles atuam. Então, imunidade de jurisdição civil não pode ser a letra A. A letra A estaria ofendendo a Convenção de Viena, certo? Não pode porque não é julgado no Estado acreditado. Poderá ter uma exceção, e a gente vai ver isso na própria resposta aqui. Letra B. Poderá ser julgado pelo Estado acreditado desde que o agente renuncie à imunidade de jurisdição. Pessoal, a jurisdição dos diplomatas não é deles. Ela é do Estado que eles representam. A jurisdição dos diplomatas não é deles, é do Estado que eles representam. Então, eles não poderão renunciar à sua imunidade de jurisdição. É o Estado acreditante, é o Estado que enviou esse diplomata que poderá abrir mão, que poderá renunciar à imunidade, e não o diplomata, certo? Então, o erro, olha só, o erro está aqui, ó. Poderá ser julgado pelo Estado acreditado desde que o agente renuncie à imunidade da jurisdição. Não, é o Estado que tem que renunciar à imunidade de jurisdição. Então, o erro está em permitir que o agente renuncie, porque não está correto isso. É o Estado que abre mão, certo? Letra C. Em nenhuma circunstância pode ser julgado pelo Estado acreditado. Também está errado. Por quê? Porque se o Estado acreditante abrir mão da imunidade do seu diplomata, ele pode ser julgado no Estado acreditado, certo? Mas é o Estado acreditante que deve abrir mão, e não o diplomata, certo? E aí a letra D, então, A está errada, B está errada, C está errada, só pode ser a letra D, né? E aí a letra D diz assim, ó, poderá ser julgado pelo Estado acreditado, desde que, olha que interessante aqui, pegar uma canetinha aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a caneta está ruim, ó, desde que o Estado acreditante renuncie expressamente à imunidade de jurisdição. Certíssimo, letra D de Dinamarca, os fundamentos estão aqui, ó. Artigo 31 e artigo 32 da Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas. A imunidade de jurisdição de um agente diplomático no Estado acreditado não isenta da jurisdição do Estado acreditante. Então isso é importante, ó. O Brasil enviou o diplomata para os Estados Unidos. O Brasil é o país acreditante, os Estados Unidos é o país acreditado. A imunidade que esse diplomata tem lá no Estado acreditado, que é nos Estados Unidos, não vai isentar ele de responder judicialmente por atos que ele cometeu lá no Brasil. Vejam lá o artigo 31 no início lá, eu li ali o 31.4 que está ali em amarelo para vocês. Mas bem lá no início, lá em cima, no 31, parágrafo 1º, diz assim: o agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. Gozará também de imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate, aí nós temos as ações onde não cabe a imunidade, principalmente nas questões civis, certo? Ali estabelecidas. Vejam só, esse ponto do 31, aliás, o 31 é para estudar todo. O
31 é para ler todo, eu coloquei ele todo aí para vocês, é de propósito, porque eu quero que vocês façam a leitura e saibam de todas essas discussões envolvendo as imunidades dos diplomatas, porque isso cai muito na prova. Se voltar a cobrar o tema questões diplomáticas, as imunidades vão ser um dos temas principais. E aí vejam vocês, há uma imunidade de jurisdição e não impunidade. Ou seja, a regra é que, imune da jurisdição do Estado acreditado, o diplomata responda no Estado acreditante. Cometeu um crime nos Estados Unidos, é um diplomata brasileiro, está trabalhando lá em nome do Brasil, o Brasil puxa ele de volta para o Brasil, chama ele de volta para o Brasil, para ele responder por este crime aqui no Brasil. Essa é a ideia, esse é o estabelecido na Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, certo? Porque lá nos Estados Unidos ele tem o que a gente chama de imunidade de jurisdição penal, certo? Beleza? Muito bem. Seguindo aqui, artigo 32, para ajudar a gente a definir o gabarito, que é uma letra D de Dinamarca. O artigo 32 diz assim, ó, o Estado acreditante, que é aquele que envia, no caso o Brasil, no exemplo que eu dei para vocês, para ficar mais claro, eu fiz um exemplo mais prático do que aquela pergunta genérica que está lá na questão 3. O Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição de seus agentes diplomáticos e das pessoas que gozam de imunidade nos termos do artigo 37. A renúncia será expressa. Então, quem é que pode renunciar à imunidade de jurisdição? É o Estado acreditante e não os diplomatas. E esta renúncia deve ser expressa pelo Estado acreditante. Então, fecha tudo que a gente conversou aqui, certo? Poderá ser julgado pelo Estado acreditado, desde que o Estado acreditante renuncie expressamente à imunidade de jurisdição. Certinha a letra D, trazendo o artigo 32, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Ok? Qual é a diferença para a letra B? A diferença para a letra B que está errada é que pode ser julgado pelo Estado acreditado desde que o agente renuncie. E não é o agente, é o Estado acreditado, é o Estado acreditante que precisa renunciar às imunidades, às proteções que seus diplomatas têm no Estado acreditado. Certo? Então, letra D de Dinamarca, trazendo o nosso artigo 32, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. Beleza, pessoal? Muito bem. Com estas discussões, eu vou fechando aqui a nossa aula, vou fechando aqui as nossas discussões relativas a direito internacional, falando de tratados e missões diplomáticas. E faço aquele velho e bom pedido para vocês, beleza? O que, professor? Vai lá, não esquece de curtir o nosso vídeo se você gostou dessa aula, assinar o nosso canal, colocar o sininho de notificação para receber todas as notificações quando esses vídeos forem publicados e clicar lá para compartilhar nos grupos, compartilhar com seus colegas de faculdade, colegas de estudo, colegas de cursinho, esse vídeo para a gente aumentar a nossa comunidade, cada vez mais se tornar uma comunidade maior e com a gente cada vez mais buscando a aprovação no exame de ordem. Um grande abraço para vocês, até um próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!